organiza junto à FDV. E para quem está chegando hoje nesse diálogo, é importante dizer que esse ano a Escola Lacaniana, esse espaço de conexão do direito, está trabalhando junto com o espaço de psicanálise e arte, que é coordenado pela Ruth Bastos, que é a diretora no momento da Escola Lacaniana. Então, a gente tem feito uma tessitura aí de trabalhos juntos em torno da vastidão da obra do João Guimarães Rosa, Grande Sertão, enfim, trabalhando nesse diálogo, ampliando esse diálogo entre saberes aí, né? E hoje, assim, eu quero dizer que estou muito feliz, muito contente em tê-lo aqui, Cristiano. Eu vinha contando as horas para que a gente pudesse trabalhar fazer esse recorte, né, do julgamento do Zé Bebelo na obra de João Guimarães Rosa. E antes de passar a palavra, eu preciso dizer quem é o Cristiano, além dessa afinidade com o campo da psicanálise, da literatura e do direito. O Cristiano Paixão, ele é professor adjunto da Faculdade de Direito da UNB, professor visitante na Universidade de Sevilha e Macerata, coordenador dos grupos de pesquisa, percursos, narrativas, fragmentos, história do direito e do constitucionalismo, direito, história e literatura. Ele faz parte de alguns coletivos de trabalho muito interessantes que estão lá inclusive no nosso folder que a gente divulgou a respeito desse encontro com o Cristiano. É subprocurador-geral do Trabalho em Brasília, foi conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça entre 2012 e 2016, coordenador de Relações Institucionais da Comissão Anísio Teixeira, da Comissão de Memória e Verdade, e alguns outros títulos que são vastos, e, sobretudo, fala de literatura e de cinema, que é uma paixão escutar. Então, eu passo a palavra ao Cristiano para a gente aproveitar bastante aí a contribuição dele. Muito obrigado. Eu quero agradecer essa saudação generosa, dizer que a Renata Conde Vescovi ela é uma líder de um campo há muito tempo que discute a psicanálise com o direito, com arte, com literatura. É muito interessante nós analisarmos essa intersecção que começou a acontecer no Brasil, como a psicanálise tem sido muito importante, foi e é muito importante para estabelecer essa relação entre direito e literatura. Eu estou vendo aqui o grande mestre Agostinho Marques Neto, Agostinho Ramalho, que é um mestre de todos nós. Quero saudar a sua presença aqui conosco. Muito bom vê-lo, Agostinho. É uma referência para todos nós. Exatamente, Agostinho ele é um protagonista dessa história. Nós tínhamos as jornadas de direito e psicanálise na Federal do Paraná, que duraram tantos anos, campo do qual acabaram surgindo outros campos, muito da Rede de Direito e Literatura, que está seu presidente aqui, quero saudar meu amigo Nelson Camata, professor da FDV e presidente da RDL, como assim o professor Jacinto Coutinho, da Federal do Paraná, que também era um líder nesse campo no direito da literatura e da psicanálise. Então a psicanálise teve digamos, esse papel especial de conseguir, de algum modo, ser o grande centro de uma interlocução entre direito e literatura. Eu acho fascinante. A nossos eventos, né, o Agostinho se lembra bem, em Curitiba, as jornadas todo ano, eram sempre um aprendizado enorme com pessoas do campo do direito, da psicanálise, da literatura, da filosofia, da história, e sempre com essa mediação de um livro. Sempre com esse livro sendo essa mediação entre todos nós. Eu teria muita dificuldade em saudar todos os meus amigos e colegas aqui presentes, porque tem vários que eu vejo aqui. O interessante do evento pelo Zoom é que a gente consegue ver os nossos interlocutores. Então, Ronaldo Fleury, meu colega de MPT, meu amigo há algumas décadas, ele é um grande mineiro, ele um filho de Minas Gerais, um amante do Grande Sertão Veredas, não poderia perder essa oportunidade, doutorandos, mestrandos, colegas aqui presentes. Então, qual vai ser o meu roteiro aqui? Eu pretendo... Bom, a gente tem que partir do primeiro pressuposto. A obra Grande Sertão Veredas, ela é transbordante.
Ela é uma obra que extrapola qualquer análise. E eu, num primeiro momento, vou renunciar, e isso é um ponto de partida, um pressuposto aqui da minha fala, que é renunciar a uma leitura sociológica do Grande Sertão Veredas. Uma leitura, digamos, pontual e mesmo histórica do Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é um grande texto literário. Eu chamaria de um hipertexto potencializado. A palavra hipertexto surge na década de 40. João Guimarães Rosa escreve O Grande Sertão Veredas, conclui em 56, que é quando lançado o livro. Ao que parece, ele escreveu em 54, 55, mas já havia pensado nele muito antes. Você já tinha as histórias dos jagunços sertanejos que ele ouvia quando era estudante de medicina em Minas Gerais, e já estava diante desses personagens que vão aparecer reprocessados na obra. Mas por que é um hipertexto? Um hipertexto é um texto que segue por vários caminhos diferentes e um texto que pressupõe que eu tenho várias entradas nele. É um texto com várias ramificações. Então, eu considero o Grande Sertão um típico exemplo de um hipertexto potencializado. As leituras que o Grande Sertão propicia são simplesmente infinitas. Se dizia de James Joyce que ele se divertia colocando no Ulisses ou no Finnegan's Wake tantas referências ocultas, tantos novos termos, que ele gostaria que as pessoas ficassem decifrando isso por séculos depois que a obra fosse lançada. Eu imagino o João Guimarães Rosa fazendo uma coisa dessas, se relacionando com seus leitores no futuro, lançando possibilidades para o futuro. Então nós estamos aqui dialogando com Rosa. Rosa falece em 67, mas a sua obra é de uma riqueza inesgotável e ele está dialogando conosco nesse momento. Então, seguindo essa primeira premissa rosiana, que eu não pretendo reduzir a obra a um estudo histórico, a um estudo sociológico, pretendo ter a dimensão desse hipertexto rosiano, dessa capacidade de encontrar e abrir muitos caminhos, veredas, para fazer uma homenagem ao próprio título da obra, que se reflete na maneira como a obra é organizada. Então, esse é um primeiro pressuposto. E eu começo a ler, claro, nesse diálogo, eu vou dialogando entre Rosa, vou ler várias passagens, vamos ler juntos aqui, podemos comentar depois, mas existem alguns aspectos da biografia do Rosa que são muito interessantes, que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui. Ele falando com o Haroldo de Campos já era um poeta do movimento concretista e teve alguns encontros com Guimarães Rosa. E Haroldo de Campos narra, até com muito bom humor, como é que foram esses encontros. E num deles, ele fala o seguinte, ele fala como Rosa classificava a própria obra dele. Aí ele dizia assim, depois que saía do seu expediente de diplomata, estou citando Haroldo de Campos, Rosa mudava de personalidade e passava a falar dele próprio na terceira pessoa. Não era vaidade, era uma espécie de respeito que ele tinha para a própria obra. Ou seja, ele objetivava a própria obra. Aí ele dizia, o Rosa faz isso, o Rosa faz aquilo. Aí essa questão do Grande Sertão como romance regionalista, que é uma leitura que eu também renego. Regionalista, muitas obras regionalistas são fantásticas, mas o Grande Sertão não cabe nesse rótulo. E quem nos diz isso é o próprio Guimarães, que diz ele aqui, dizem que o Rosa é regionalista, e dava uma risadinha típica dele. Aí dizia o Guimarães sobre essa ideia, porque eu me divirto muito com isso. Dizem que eu fiz uma paisagem, um crepúsculo mineiro. Não tem nada de crepúsculo mineiro. Tem alguma coisa que eu vi em Hamburgo, tem alguma coisa que eu vi na Holanda, tem alguma coisa que eu vi em Minas Gerais, e misturei tudo. Aí aqui está o Rosa dizendo como é que ele considerava a literatura dele. Ele dizia assim, misturei tudo aquilo e joguei lá. E as pessoas dizem que eu estou fazendo uma cena no interior de Minas. Eu estou fazendo um omelete ecumênico. É sensacional essa definição. Ele se coloca a sua obra como um omelete ecumênico. Ele continua com as metáforas, digamos, digestivas, porque ele continua dizendo, ele falando dele mesmo, o Rosa é como uma ostra, projeta o estômago para fora,
pega tudo que havia pegado, de todas as fontes possíveis, e introjeta de novo no estômago, mastiga tudo aquilo e produz o texto. Quer dizer, é uma interpretação fascinante do próprio autor, dizendo o que é a obra dele. É essa síntese de tudo. É esse hipertexto potencializado, colocado nas suas últimas consequências. E eu acho esse relato fascinante para nós, comunica muito para nós do como o próprio Rosa via sua obra. E o próprio Haroldo de Campos diz, para mim, a melhor definição da obra de Guimarães Rosa é essa. É a que melhor explica o estilo dele de incorporar todas as coisas. É isso que, de algum modo, é esse inventário de todas as coisas que é o Grande Sertão Veredas. Na nossa, com o convite que a Escola Lacaniana, por meio da Renata Vescovi, me fez, eu tive que fazer escolhas. Exatamente por toda essa dimensão oceânica, transbordante, monumental da obra, era fundamental fazer algum recorte. E nós temos esse lugar do direito, né? Nós somos, no meu caso, de um grupo de pesquisa que participo, meus interlocutores são muito do direito. Então, eu achei que seria interessante fazer esse recorte da cena do julgamento. É uma cena fascinante, que dura cerca de 28 a 30 páginas, dependendo da edição, em que um dos jagunços, um dos chefes regionais, Zé Bebelo, é surpreendido pelo bando de Joca Ramiro, é preso e pede julgamento. E esse julgamento se organiza. É uma passagem célebre, existe uma grande literatura sobre isso. A gente vai pegar aqui alguns fragmentos dessa literatura para dialogar com o Rosa, sobre o Rosa. Mas só para dar um outro dado biográfico interessante, é sobre a relação do Guimarães Rosa com o direito. Há algumas cartas, ele trocava algumas cartas com seu grande amigo Pedro Barbosa, e numa delas, quando ele uma carta que ele escreve em 1934, um Rosa jovem, né? Rosa nasceu em 1908, se não me engano. Sim, nasceu em 1908. Então, um Rosa de 22 anos, escrevendo para o seu amigo Pedro Barbosa, diz, estou citando aqui, declaro-me decepcionado com a realidade da medicina, sentindo até algum arrependimento por não ter estudado direito. Então, é interessante, né? Nos anos 30, que cursos estavam disponíveis na então Universidade de Minas Gerais? Medicina, Direito e Engenharia, as profissões, digamos, imperiais. E Rosa, sabemos, era médico, exerceu a medicina antes de virar diplomata, mas se mostra esse arrependimento. E é interessante que nessa carta, quando ele confessa ao seu amigo que quer entrar para a carreira diplomática, quer fazer concurso, e faz o concurso, em abril de 34, é aprovado em segundo lugar. Havia 57 concorrentes para a carreira diplomática, só 9 foram aprovados, ele em segundo. Mas ele recebeu as melhores notas, ele foi o primeiro colocado nas 5 cadeiras de direito. Ele foi o primeiro colocado em Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Constitucional Brasileiro, Direito Comercial e Direito Administrativo. Então, Rosa teve que ir para os livros de direito, teve que ir para a literatura jurídica, e na qual aparentemente saiu muito bem, que foi o primeiro colocado nessas cadeiras do seu concurso aí para a carreira diplomática. Aí depois ele fala, ele escrevendo para esse mesmo, depois da notícia da aprovação, ele escreve para esse mesmo amigo e diz: penso que encontrei ainda há tempo a minha verdadeira vocação. Pretendo seguir o curso de Direito, especializar-me em Direito Internacional e em línguas eslavas, escrever alguns livros de literatura e ver o mundo lá fora. Disso tudo, ele só não estudou Direito, porque ele escreveu alguns livros de literatura e viu o mundo lá fora. Então, de algum modo, essa sua vocação ele acabou cumprindo, acabou não fazendo outro curso superior, mas demonstrou esse interesse com o direito, que inclusive marcou algumas de suas funções diplomáticas. Ele foi chefe do Departamento de Demarcação de Fronteiras, responsável pela demarcação do Pico da Neblina, pela região de Sete Quedas, no Paraná. Então, de fato, ele manteve essa relação. Então, é um dado que eu acho que era interessante a gente mencionar aqui, porque é
É um registro interessante, né, biográfico, epistolar, aí do nosso autor, do nosso Guimarães Rosa. Bom, a gente teve uma dificuldade grande para estabelecer o título dessa minha fala aqui. Qualquer título é reducionista. Qualquer, digamos, aposição de um nome já reduz o escopo da obra. Inclusive, teve uma situação curiosa, porque o folder foi feito e refeito várias vezes, porque eu queria que não pudesse deixar de lado o Grande Sertão, 2 pontos, veredas, aí o subtítulo teria que ter outros 2 pontos. Nós ficamos fazendo várias, digamos, alternativas possíveis, chegamos nessa que eu quis colocar um título propositadamente vago, que é possibilidades de leitura. Possibilidades de leitura está no plural e está principalmente no terreno do aberto, daquilo que não é previamente delimitado. Então, eu vou aqui, a minha fala vai, depois desse primeiro pressuposto, de não seguir a pista regionalista, não seguir a pista sociológica, de tratar o texto como um hipertexto, a minha ideia agora é fazer, então, 4 acenos à leitura da cena do julgamento para a gente poder desenvolver no debate. O primeiro diz respeito, que talvez seja o elemento mais, digamos assim, os 2 primeiros são mais jurídicos. Uma coisa que eu acho interessante é que é um julgamento que se organiza, como eu falei aqui. Eu espero que todos possam, quem não tenha lido, venha ler essa cena, então eu não quero dar spoilers rosianos aqui, mas o que nós podemos dizer é que há um conflito regional, que envolve inclusive forças do governo, e um chefe regional, que sabemos que existiu, né? Zé Bebelo era um líder chamado Rotílio Manduca, existiu, foi rastreado, é uma pessoa que ele realmente retrata ali no romance. Ele acaba sendo preso pelo bando vencedor de Joca Ramiro. No momento que há um embate, alguns homens dele morrem e ele é imobilizado. E tem uma peripécia no livro que é fascinante, inclusive é surpreendente, inclusive a hora, estou pegando aqui minha edição do Grande Sertão, que a hora que isso acontece, quando assim que Zé Bebelo é imobilizado, ele fala: o homem foi defrontar com Joca Ramiro e assim agarrado preso, do jeito como desgraçado estava, brabo gritou: a saca, ou me matam logo aqui, ou então eu exijo julgamento correto legal. Isso está em itálico, uma marcação não muito comum na obra do Guimarães. Ou seja, é uma afirmação. Ou me matam aqui, ou me deem um julgamento correto legal. E Joca Ramiro, que é o chefe dos chefes, decide dar a ele julgamento. Então, esse julgamento acontece e é ele que nós vamos explorar aqui com o Guimarães. Bom, a primeira questão, eu só quero ressaltar um elemento histórico, que também foge do aspecto regionalista. Fica muito claro pela leitura do texto que Joca Ramiro, esse chefe que é também juiz, é um chefe ponderado, paciente, calmo, e chama atenção digamos, essa ponderação dele no texto. Que tipo de chefe é esse? Aqui, claramente, uma primeira camada histórica, aqui Guimarães está nos retratando um rei medieval. Se nós analisarmos a função da monarquia, séculos XII, século XIII, quando começam a se reorganizar os estados europeus, quando o direito comum europeu começa a se formar, o rei não tem aquela imagem do rei absolutista, que é uma imagem muito posterior do século XVII, por exemplo. O rei medieval é um rei juiz. É um rei que vela pelo equilíbrio de todas as potências do reino que formam um todo. Então, o rei medieval é um rei julgador. Um grande historiador, falecido recentemente, Antônio Manuel Espanha, desenhou muito bem esse elemento de um rei que julga, que distribui, que dá julgamento, para usar essa expressão que o Guimarães usa o tempo inteiro. Então, vamos ver isso rapidamente no Grande Sertão.
Em que momentos isso acontece? Em que momentos a gente percebe esse Joca Ramiro como esse rei medieval que vela pelo equilíbrio? Começamos já, a gente já pode ver isso na página 2, aqui na minha edição, que é uma edição comemorativa da Nova Fronteira, na página 232, quando se diz: tinha sido aquilo, Joca Ramiro chegando real em seu alto cavalo branco. As imagens da cavalaria medieval são muito fortes também, de uma certa ética cavaleiresca, são muito fortes também nesse imaginário que Guimarães traz. Aí nós vamos à página 241 e vemos a seguinte afirmação: Joca Ramiro, mas Joca Ramiro sabia represar os excessos. Joca Ramiro era mesmo o tutumumbuca, grande maioral, uma expressão tupi-guarani quer dizer exatamente isso, aquele que tem o comando, aquele que tem uma supremacia. Aí continuamos aí na página 247, quando nós vemos que quando Joca Ramiro oferece a palavra não só aos chefes, mas também a quem estava presente. E aí que Reobaldo, que é o protagonista, faz uma intervenção que é fundamental para todo o enredo, que eu não vou adiantar para vocês. Mas aqui diz aqui, ó, vejam essa frase de Joca Ramiro: que tem algum dos meus filhos com necessidade de palavra para defesa ou acusação, que pode depor. Ou seja, um rei paternal, um rei que trata súditos como filhos, uma relação quase que contratual, no sentido dos grandes vínculos de sangue e consanguinidade. Aí nós temos na página 250 um momento em que Reobaldo falando sobre o sobregoverno de Joca Ramiro. Ou seja, Joca Ramiro como um sobregovernante, aquele que se coloca por cima dos outros governantes, que tem essa autoridade, digamos, do próprio cargo. E no final, na página 259, Joca Ramiro, com sua alta bondade, diz aqui o texto, é quem dá julgamento a Zé Bedelo. Então nós estamos aqui vendo Guimarães dialogando com uma tradição medieval. Lembrando que em suas viagens, Guimarães ficou fascinado pela Itália, passou uma semana em Florença, desenhou a Catedral de Santa Maria Novella, fez descrições detalhadas dos lugares em que ele percorreu na Toscana e ficou fascinado por Dante Alighieri. Então nós temos aqui esse pano de fundo medieval importante aqui que Guimarães homenageia nessa figura de Joca Ramiro. Uma segunda leitura que eu gostaria de propor para nós agora é uma leitura sobre o que significa o tempo do julgamento. Em mais de uma passagem, Zé Bedelo pede para ser julgado e coloca a seguinte alternativa: ou me matam agora ou me dão julgamento. Ou seja, julgamento significa produzir tempo, significa evitar uma decisão imediata, impensada, de vingança, de retribuição, sanguínea. Então, Zé Bedelo, que é um personagem muito astuto, em certa medida ele lembra até um pouco Odisseu, se pensarmos bem, ele é astuto com as palavras, ele manipula as palavras. Zé Bedelo insiste em ter um julgamento, ou seja, insiste em ganhar tempo. E um tempo de qualidade, que é um tempo da escuta, um tempo da audiência, o tempo das várias falas no processo. E a cena de julgamento é exatamente isso, são várias falas que se alternam. E nós vemos aqui como o Joca Ramiro até abre para outros participantes. Então vamos seguindo aqui, para a gente seguir esse nosso guia muito seguro, que é o próprio Guimarães. Vamos ver essas passagens onde essa questão do tempo fica marcante. Essa passagem que eu já li, vou reler. Ou me matam logo aqui, ou então eu exijo julgamento correto e legal. E se decide, então, por se dar julgamento. Ou seja, ou se cumpre o meu destino de jagunço num tempo da guerra, que é o tempo da vida e da morte, o tempo do fio da espada, ou se cumpre um julgamento com outro tempo, que é o tempo das razões do direito.
Aí nós vamos, então, para a página 242 e vemos Hermógenes, o Hermógenes, que é na verdade, não é Socandelário, dizendo que é necessário fazer um duelo, mas diz que queria fazer um duelo naquela hora. Aí diz Joca Ramiro: resultado e condena a gente deixa para o fim, compadre. Ou seja, a gente cumpre as etapas processuais do julgamento. Está dizendo aqui o Joca Ramiro na página 242. Se nós formos para 244, é a hora que fala Titão Passos. E dizendo se Zé Bebelo cometeu crime ou não cometeu crime. Se ele não cometeu crime, ele veio guerrear. O que nós somos? Nós somos guerreiro. Aí ele falou assim, aí diz aqui, agora ele perdeu, está aqui debaixo de julgamento. Se na hora, a quente, a gente tivesse falado fogo nele e matado, aí estava certo, estava feito. Mas o refrego de tudo já passou. Então, isso aqui é matadouro ou talho? Ah, eu não. Matar não. Suas licenças. De novo, uma disputa temporal. No tempo da guerra, o tempo quente que ele diz, é o tempo em que ele poderia ter sido morto porque estava em combate. Depois nós estamos em outro tempo. E eu não vou matar um homem a sangue frio. É isso que está nos dizendo Titão Passos. Justamente porque algo do tempo se operou nesse processo. Se formos na página... e é justamente o pedido do Ricardão, o chefe que quer também a morte imediata de Zé Bebelo. E ele vai dizer assim: lei de jagunço é o momento, o menos luxos. Ou seja, ele não tem o direito a esse tempo. E aí ele fala: a condena seja sem tardança. Aqui, chefe. Então, o que quer Ricardão, que é um dos que pede a execução de Zé Bebelo? Pede que isso seja realizado agora. Ou seja, que aquele tempo ainda era o tempo quente. Então, nós temos aqui muito claramente estabelecido esse contraste. Julgar é produzir tempo. Organizar um julgamento é criar um novo tempo. É conceder tempo ao tempo. Então, eu queria, são essas duas reflexões. Essa questão do papel do rei juiz e essa questão de um julgamento que produz tempo, consome tempo e que resulta disso um outro tempo, que é um tempo diferente do tempo da guerra, do tempo do enfrentamento, do tempo da batalha e do tempo quente, né, exatamente desse combate. Agora eu queria então falar, eu estou controlando meu tempo aqui, eu acho que vou passar um pouquinho, mas não muito, e eu queria propor mais duas leituras um pouco mais, digamos assim, menos óbvias no campo do direito e mais um pouco na profundidade do próprio texto rosiano. Uma primeira que eu proponho é uma relação que para mim é muito forte e foi uma sensação que teve muito clara para mim quando eu li o texto, é que o Grande Sertão Veredas para mim é uma espécie de odisseia, no sentido homérico do termo. Eu vi muita reflexão e muita influência da Odisseia no Grande Sertão. Livros de viagem, livros em que as descobertas ocorrem na viagem, livros em que os protagonistas encontram desafios no seu caminho, escolhas difíceis, enfrentam perdas, precisam fazer escolhas que os marcarão por toda a vida. Então, vejo muito de Homero, não tanto na Ilíada, a gente poderia pensar na Ilíada também, há textos que fazem uma comparação entre cenas da Ilíada e cenas do Grande Sertão. É possível também pelo combate, pelo enfrentamento, por esse momento de uma afirmação de uma coletividade na guerra, mas eu vejo mais a jornada. Não sei se porque as veredas estão no título, não sei se porque me identifiquei com uma ideia de uma viagem transformadora. Então, se nós formos escolher aí na constelação homérica, o Grande Sertão para mim é muito mais Odisseu do que Aquiles.
é muito mais nostos, retorno, transformação, do que hubris, excesso, luta. Vejo uma marca disso. Essa foi uma impressão que sempre me veio à cabeça. E, de algum modo, eu encontrei uma evidência pouco biográfica em relação a isso, que é interessante também. Eu estou usando muito como fonte essa grande edição dos Cadernos de Literatura Brasileira, do Instituto Moreira Salles, que fez as Cadernos de Literatura Brasileira com vários autores. O volume de Guimarães é excelente, tem muito material, inclusive inédito àquele tempo. E tem de novo, olha de novo a presença do amigo. Nós vimos que estava aqui Guimarães Rosa escrevendo para um amigo, falando sobre ser diplomata, sobre viajar, sobre fazer direito. Esse mesmo amigo foi encontrá-lo numa viagem para a Itália. Há uma foto interessante, inclusive, está Guimarães, seu enteado e esse amigo, Pedro Barbosa, em Veneza. E o que acontece? E ele escreve para esse amigo, Guimarães tem 2 viagens à Itália, uma em 49 e uma em 50, antes de voltar ao Brasil para assumir um cargo no Itamaraty. A primeira viagem ele ficou fascinado. Ele é um texto um pouco longo, ele diz as cidades todas que ele foi, foram muitas, e ele fala assim, o que é mais belo? Ele diz, com letra maiúscula, tudo. E fala que aí já fala que quer voltar uma segunda vez, e descobriu que tinha vaga, um posto em Nápoles. E ele pensou, eu quero morar em Nápoles. Ele era lotado na Embaixada do Brasil em Paris e queria ir para Nápoles. Por quê? Porque aqui já tenho essa pista grega. Vocês sabem que uma boa parte da Itália era mundo grego, era Magna Grécia. O nome Nápoles, Neápolis, cidade nova, já é um nome grego. A Magna Grécia acabava em Nápoles, inclusive. Então, nós temos toda a Sicília e todo o sul da Itália como mundo grego. E aí, o que é interessante que diz aqui para o seu amigo, o Guimarães Rosa? Dizendo assim, a você eu digo, meu gosto seria tocar Paris por Nápoles, agora que o posto vaga, e lá aninhar-me por 4 anos, pelo menos, num lugar incomparável que os colonos gregos, deslumbrados e confortados, denominaram Posílipo, cessação da tristeza. Posílipo é um bairro de Nápoles. E ele fala que quem descobriu isso foram os colonos gregos. E ele realmente faz essa segunda viagem para a Itália. Nessa segunda viagem, ele aí entra mais, ele vai mais para o sul, ele vai a Pompeia, vai a Amalfi, vai a Salerno, volta a Nápoles. E olha o que ele diz aqui. O contato sentimental com a velha Grécia de Minerva e Poseidon abriu-me tão dilatado apetite que mal cheguei aqui, precisei atacar e reler a Ilíada e a Odisseia. Mas linha a linha, anotando e principalmente amando aqueles longos espaços encantados, ouvindo o chocar dos bronzes ou me perdendo a ver aquele mar dos mares, cor de vinho, do qual emergem deuses como gaivotas sobre a asa. Ele era literário até escrever uma carta, né? Uma coisa impressionante, o sabor literário dessa afirmação. Então, ele está aqui anotando linha a linha a Ilíada e a Odisseia. Ele está revisitando essa narrativa épica, essa narrativa homérica. Ele vai publicar o Grande Sertão Veredas 6 anos depois disso. Então, isso foi muito importante. Especialmente quando eu vejo numa carta um outro amigo, que era cônsul em Munique, uma carta em 52, em que ele fala da viagem dele pelo sertão de Minas. Ele faz uma viagem, você sabe, uma viagem muito importante, que ele vai com um tropel de cavalos, ele vai com um grupo de vaqueiros pelo sertão mineiro. E aí ele fala que vai num percurso de 40 léguas, lá do sertão sagarânico, referência ao seu livro Sagarana, da fazenda da Sirga, dos buritizais belíssimos, até a fazenda São Francisco, de um meu primo lá perto de Cordisburgo. Já ando nos preparativos, arrumando mochila, cantil, roupa caque, pois serão 15 dias no ermo, a carne seca com farinha de mandioca e café com rapadura, sob sol, poeira, lama e chuva. O que ele coloca depois disso? Odisseus.
ele faz uma referência, então, direta, uma ligação entre esse desbravar do sertão e a narrativa homérica do retorno de Ulisses ou Odisseus. Então, me parece muito claro isso, esse sabor helênico, grego, homérico na obra. E o que isso tem a ver com a cena do julgamento? Bastante. A cena do julgamento é uma cena em que Joca Ramiro transporta todo mundo para uma fazenda. Inclusive, Riobaldo se queixa, mas por que tem que julgar o Zé Bebelo a não sei quantas léguas daqui? Por que a gente não julga ele logo agora? Porque nessa fazenda há um descampado. Joca Ramiro diz que não é para abrir a casa da fazenda. E nesse descampado da fazenda sempre verde, ele monta um círculo. E nesse círculo se dá o julgamento. Isso tem um significado. Isso remete diretamente ao canto 2 da Odisseia, que é quando Telêmaco, filho de Odisseu, convoca a assembleia na Ágora para falar da sua necessidade de procurar o pai, que é o rei de Ítaca, que não retornou ainda de Troia. É uma passagem muito bonita, famosa, vou ler um trecho rápido, numa boa tradução, que é a tradução do Donaldo Schuller, da Odisseia, uma tradução que, inclusive, moderniza e usa até algumas expressões coloquiais. É um trecho pequenininho que diz aqui: ao despertar, a alvorecente aurora rose os dedos, saltou da cama o robusto filho de Odisseu. Vestido, ajustou a afiada espada nas costas e firmou as vistosas sandálias na planta sensível dos pés. Esplendor divino iluminava-lhe o corpo. Deixou o quarto. Por determinação sua, a voz dos arautos chamou aos brados os aqueus para a assembleia. Mal soou a ordem, congregaram-se os homens de longos cabelos. Telêmaco entrou, de lança em punho, revestido da graça auspiciosa de Atena. Seu andar decidido atraiu a atenção de todos. Ocupou o assento do pai. Os anciãos cederam-lhe o lugar. E segue-se aí a descrição de como um primeiro ancião mais experiente, egípcio, é o primeiro a falar, e como cada um recebe o cetro para, com o cetro, poder fazer uso da palavra. O que quer dizer isso aqui? Tem uma correspondência direta com o Grande Sertão. Se a gente for na página 232 aqui dessa nossa edição, nós vamos ver a seguinte descrição. Quando Zé Bebelo começa a se preparar para o julgamento, e falando com o Joca Ramiro, ele fala: dê respeito, chefe. O senhor está diante de mim, o grande cavaleiro, mas eu sou seu igual. Dê respeito. E aí passamos para a página 235, quando Riobaldo escrevendo que os chefes fecharam tudo, só deixando aquele centro, com Zé Bebelo sentado simples, Joca Ramiro em pé, Ricardão em pé, Só Candelário em pé, Hermógenes, João Ganhar, Titão Passos, todos nesse centro. E aí complementa o Riobaldo dizendo: todos os jagunços foram chegando, né, para essa cena, e diz: mandaram a gente abrir muito mais a roda, para o espaço ficar sendo todo maior. Se fez. Que espaço é esse? Que centro é esse? Esse centro é a ágora em que todos que estão ali, fazendo uso da palavra, são iguais entre si. Daí essa afirmação do Zé Bebelo: eu sou igual. O senhor é o grande cavaleiro, o senhor é o chefe, mas eu sou um igual. E quero ser tratado como um igual. E as falas vão se sucedendo no julgamento de uma forma muito similar às falas que se sucedem na Assembleia de Telêmaco, na Odisseia. O ritual, quem fala em primeiro lugar, um sentado, uns outros de pé, um olhando para o outro, um centro. Tem um belo livro, não vou poder ler, eu quero já me aproximar do fim, que é o livro do Jean-Pierre Vernant, Mito e Pensamento entre os Gregos. O Vernant foi um grande helenista, se não acho que o maior aí do século, e ele descreve, numa passagem fascinante,
Vou ler só um trecho pequenininho, o trecho seria maior, mas ele diz aqui: encontra-se em Homero uma expressão que significa reunir o exército. Os guerreiros reúnem-se em formação militar, formam um círculo. No círculo assim formado, constitui-se um espaço em que se dá um debate público, com o que os gregos denominam o direito à livre palavra. Estabelecida, aí ele descreve a cena de Telêmaco, faz a mesma referência ao canto 2 da Odisseia, e diz: essa assembleia de iguais, que constitui a reunião dos guerreiros, desenha um espaço circular e centrado em que cada um pode dizer livremente o que lhe convém. Ou seja, há um espaço comum, um espaço da ágora, um espaço em que um se reconhece no outro. Ele conclui, o Vernon, dizendo: pode-se dizer que, tendo acesso a esse espaço circular e centrado da ágora, os cidadãos entram no quadro de um sistema político cuja lei é o equilíbrio, a simetria, a reciprocidade. Aí ele fala dessa particularidade grega. Ele fala: os babilônios foram grandes comerciantes, tiveram um grande império. Os fenícios também dominaram o Mediterrâneo. Nenhum deles tinha uma ágora. A ágora é essa invenção grega, essa invenção desse local dos iguais. É isso que Guimarães está trazendo para a narrativa do Grande Sertão. Queria terminar fazendo uma provocação que me foi despertada pelo grande livro da professora Sônia Viegas, professora de filosofia da FMG, precocemente falecida, mas que fez sua dissertação de mestrado sobre o Grande Sertão, em que ela analisa o Grande Sertão a partir de uma perspectiva do silêncio. Se nós passarmos a leitura do julgamento, vemos uma cena descrita com detalhes, cada palavra é colocada de forma, digamos assim, exata, um texto inteiro. Mas fica uma impressão de que algo não é dito. Fica uma impressão de que o julgamento ocorre não pelas razões que são faladas, mas que o que realmente faz o julgamento acontecer nunca é dito. O Guimarães nos dá os indícios disso no texto. De novo, na página 232, tem um momento em que Zé Bebeiro é preso, ele fala: eu preso? Aí ele diz: eu sei que estou preso. Mas aí ele diz: o que o senhor vê não é o que o senhor vê, compadre, é o que o senhor vai ver. Ou seja, não está aqui nesse ritual, nessas palavras, o que realmente é. A gente tem uma outra passagem na página 236 que eu acho interessante porque é um momento um dos mais dramáticos do julgamento, porque um dos chefes que quer muito a execução de Zé Bebelo, Hermógenes, personagem importante, em todo momento está Riobaldo olhando Hermógenes. Os caminhos deles vão se cruzar ainda ao longo do livro, com certeza. Mas aí diz aqui Riobaldo: vigiei o Hermógenes, eu sabia, dele havia de vir o pior. Com o que, todo mundo parado, formaram os silêncios. Interessante, um silêncio no plural. Formaram-se vários silêncios naquele julgamento. Na página 238, ele diz, é muito interessante, de novo, duvidando um pouco dos sentidos. Naquela hora, o senhor reparasse, que é que notava? Nada mesmo. A ideia do nada é fundamental no romance, no Grande Sertão. Todo mundo sabe, é famoso. O romance começa com a palavra no nada, que tem toda uma elaboração para saber o que significa esse nada, que é um nada cheio de conteúdo, digamos assim. E uma última remissão é o momento em que um dos que pede também a execução, que eu já falei aqui, Ricardão, pede a execução de Zé Bebelo, não obtém essa execução, mas lança uma dúvida em Riobaldo. Riobaldo diz: mire e veja o senhor. O pior de tudo era que eu mesmo tinha de achar correto o razoável no Ricardão. Reconhecer a verdade daquelas palavras relatadas. Isso achei, meio me entristeci. Por quê? O justo que era, aquilo estava certo.
mas de outros modos que bem não sei, não estava. Então, algo não estava certo de algum modo que o próprio Reobaldo não sabe o que é. Então, esse o que não se sabe o que é, essa matéria indistinta, não verbalizada, não vocalizada, mas que circula do julgamento, talvez seja o verdadeiro julgamento. Esse resto, isso é um perigo falar essa palavra para psicanalistas, mas esse resto, esse excesso, isso que fica e que não é tematizado. E que talvez aqui Guimarães esteja refletindo sobre todos os julgamentos. Talvez os julgamentos sejam um pouco isso. Os julgamentos sejam um silêncio que permanece no campo do silêncio. Bom, eu acho que eu peço perdão por ter passado um pouquinho do tempo, mas é evidente a empolgação que a obra do Guimarães traz para nós. Cada vez que eu relia essas linhas, outras ideias vinham. Então, eu com isso, de novo, agradeço a atenção de vocês e estou inteiramente à disposição para conversarmos sobre essa grande obra. Muito bom. Pode passar da hora quanto quiser. Sim. Vocês podem colocar no chat, as pessoas podiam colocar no chat quem quer falar, para a gente ir respeitando um pouco os pedidos, para não ficar muito tumultuado quando as pessoas forem fazendo suas questões. Eu vigio o chat. Luciana. Ei, Cristiano, boa noite, tudo bem? Boa noite, Renata, boa noite, Ruth. Uma alegria estar aqui com vocês, né? Falei que eu vinha para ouvir o Cristiano, né? Não é toda sexta que eu consigo vir, mas quando dá, aqui estou. Foi ótimo te ouvir, viu, Cristiano, sobre sua leitura do julgamento, essas associações, né? Essa leitura proposta com a Odisseia. Eu acho que faz muito sentido pensar esse livro como um grande livro de viagem, né? Esse hipertexto potencializado, né? E fiquei aqui pensando agora nessa nota final aí da sua palavra, que me parece muito a perspectiva da justiça derridiana, né? Da ordem do impossível, quando a gente pensa essa ideia da impossibilidade de atingir mesmo, né? Aquilo que supostamente seria o justo, né? Assim, é sempre alguma coisa, né? Uma realização, mas o justo que era aquilo que estava certo, né? Ou justo que era aquilo estava certo, mas de outros modos, né? Que bem não sei, não estava. Então, assim, é mesmo isso que você está aí com medo de dizer para a psicanalista, mas tem um resto, né? Que é exatamente da ordem desse impossível, que é onde também me parece resta todo o trabalho do direito sempre, né? Assim, nesse sentido de buscar, né? Uma espécie assim de busca da ordem de uma realização, mas é sempre assim, é sempre uma singularidade no meio de um infinito, né? Então, acho que, não sei se você faz essa associação, mas me parece muito a perspectiva da justiça derridiana, né? Assim, da ordem desse impossível, assim. Mas eu gostei muito da sua leitura, dessas relações com a questão mesmo medieval, né? Assim, com a Odisseia eu já tinha pensado, mas essa releitura da passagem dele em Roma, assim, bem minuciosa, eu não tinha feito. Gostei, queria só te parabenizar e fazer aqui essa sugestão também de pensar com a justiça da ordem do impossível, né? Obrigada, querida. Muito obrigado, professora Luciana. É interessante você ter falado isso. Eu, na hora, me lembrei do Força de Lei. Eu não sei se é no Força de Lei ou se é na Crítica da Violência, sobre aquela obra sobre a crítica da violência, em que o Derrida fala que há algo de loucura no ato de julgar. É na Força de Lei, no Força, Força de Lei. Que há um ato de, há uma espécie de ausência de perspectivas, é um excesso
certo modo. E, ao mesmo tempo, ele tem esse elemento, nós devemos continuar fazendo. Sim, é preciso persistir, né? Sabendo que estamos, e não chegaremos lá, mas estamos fazendo. E é interessante naqueles últimos textos dele, o Voyou, né, saiu com vários títulos diferentes. Em italiano tem um título que eu adoro, que é Stati Canaglia, é um título sensacional, né? Em inglês é o Rogue States. Ele desenvolve muito essa ideia dos crimes contra a humanidade, por exemplo, e fala dessa perspectiva de um direito que consegue, de algum modo, trazer esse dilema e, ao mesmo tempo, precisa estar aí como uma referência. Então, eu acho que tem muito a ver, sim. Eu acho que é bem possível aprofundar um pouco essa ideia e é um caminho de pesquisa bem possível para o futuro. Esse incalculável, né, que ele diz lá em Força de Lei, né, da justiça. Isso, né? da ordem do incalculável. Do incalculável. Uhum. Eu vejo que o Agostinho está inscrito e o Edson também, né? Agostinho. Edson. Posso falar? Desculpa, não o quis... Agostinho, pode falar, pode. Só para vocês saberem, o Edson mestrando em Direito na UNB, grande leitor de Guimarães, e ele está, nesse momento, justamente, eu soube até por uma coincidência, pesquisando justamente a cena do julgamento. Então, ele vai ter algo para dizer aqui para a gente sobre isso. Não sei se eu vou ter algo para dizer, na verdade, não, Cristiano, mas a sua fala, como sempre, né? Sempre trouxe vários pontos muito interessantes que a gente precisaria até conversar num outro momento. Mas me chamou muita atenção, você hoje fugiu das suas trincas e criou um quarto elemento aí. Talvez diga respeito ao objeto que você precisou extrapolar um pouquinho para usar essa própria metáfora do romance. Né? Mas, na verdade, não é exatamente uma pergunta, mas é que eu queria ver você falando um pouquinho mais de um elemento que você comentou bastante hoje. Que nesses 4 elementos, em todos eles, você de fato trouxe algo que transbordava. Porque quando você falou sobre esse aspecto medieval, é como se fosse uma demanda para um outro juiz, um juiz de tipo diferente desse que a gente está habituado. O seu segundo ponto é sobre o tempo, como a justiça demanda um outro tempo e todos esses aspectos relacionados. O terceiro é como a justiça precisa de um outro espaço, um espaço específico, característico, um elemento que talvez consiga espacialmente trazer essa ideia de justiça e relacioná-la com o direito. E o quarto aspecto ao falar sobre o silêncio, você traz essa ideia quase de uma outra língua, né? De uma nova língua para você poder, de fato, elaborar e trabalhar enquanto jurista, o direito precisando também do próprio silêncio para poder verbalizar determinadas coisas. Então, me chamou muita atenção que todos os 4 elementos que você trouxe são elementos que você precisa... para continuar no debate derridiano, em alguma medida, né, sobre essas questões da justiça na aula do Derrida, você precisa justamente desconstruir tudo o que significa esse direito, essa língua, esse espaço, esse tempo, para garantir essa língua, esse espaço, esse tempo. Né? Então, me chamou muita atenção como que você construiu o raciocínio e traz todos esses... Teria várias outras questões, mas... como a gente trazer essas reflexões também para dentro do direito, dado que o direito também trabalha com essas dinâmicas, se você está pensando nele nessa aproximação impossível da justiça, né? Mas, assim, essa cena tem milhões de coisas, né? Essa coisa que você fala do sabor helênico é interessantíssimo, daria um estudo só sobre isso, né? Fernanda, você me inscreve aí, que eu não estou conseguindo aqui me inscrever no meu chat, fazendo um favor. Eu vou colocar gente. Por ordem, tá? Vou colocar. Tá bom, obrigada. Agostinho, agora. Você quer responder cada um, Cristiano? Como é que vocês preferem? Como vocês fazem normalmente no evento? Eu sigo, digamos, eu sou um bom hóspede, eu sigo as normas da casa. Não tem normas na casa. A gente vai fazendo. Fazemos juntos. Então, somos todos legisladores. Como ficar melhor para vocês? Como ficar melhor para vocês? Tanto faz. Então, deixa eu colocar aqui as minhas observações, porque elas têm a ver com o que o Edson também colocou antes. Em primeiro lugar, Cristiano, que prazer imenso te rever e mais uma eu realmente adoro te ouvir falar.
Você concluiu pedindo desculpas por ter ultrapassado o tempo. Eu gostaria que você ultrapassasse bem mais ainda pelo meu puro deleite de te ouvir falar. Então, bom, eu adorei essa ponte que você fez com a Odisseia. Eu achei assim, coisas muito interessantes. A questão que eu vou colocar, ela tem a ver justamente com o tempo da guerra, se é que nesse contexto se pode propriamente falar de tempo, e o tempo do julgamento, onde o termo... Está falhando. Não é do mesmo sentido de tempo. Agostinho, eu não ouvi, deu uma cortada. Assim. Você falou do Cortou. tempo da guerra e tempo do julgamento, depois eu perdi a sua fala. Sim, se é que realmente se trata, se é que a palavra tempo cabe da mesma maneira nesses contextos diferentes. Né? Então, quando você fez essa articulação, imediato, o tempo do julgamento como aquele que requer a mediação. Está dando para escutar? Como aquele que requer a mediação. Ora, essa mediação é justamente a palavra que vai dar. Uhum. É a palavra que faz esse entremeio, digamos. Num pequeno livro muito interessante dele, As Origens do Pensamento Grego, há um momento em que ele toma um novo uso da palavra como aquilo que estaria na origem da política e mais adiante da filosofia. Ele diz, até esse momento a palavra tem um determinado, a palavra do rei, a palavra do mando, a palavra tem um sentido único. Não tem a interlocução, que implica no reconhecimento do outro como outro. É a partir do momento em que se institui a ágora grega, é a partir do momento em que se fala entre iguais, em que a palavra requer necessariamente uma escuta, que é uma escuta também ativa, que a palavra pode se deslocar dessa função unívoca de um comando dirigido a uma pura obediência para a troca, para o diálogo, para a interlocução. Novamente, aí você vai ter, digamos assim, o propósito de vencer o outro. Mas esse vencer o outro é de convencer, quer dizer, vencer com a anuência do próprio sujeito. E isso é um diálogo que pode permitir, não é? A afirmação, a contradição. É nessa perspectiva que se dá, digamos assim, essa mediação. Quando você evocou a cena do círculo de Telêmaco na Odisseia, quer dizer, aqui me ocorreu colocar a seguinte coisa, quer dizer, antes desse lugar da palavra, que de alguma forma é uma função pacificadora, por assim dizer, como aquilo que institui a política propriamente dita, por oposição ao elemento fundante da política, você já vê a palavra ter uma função como essa no julgamento. Então, essa cena do julgamento, que de alguma maneira não deixa de haver também uma espécie de paródia no julgamento de Zé Bebelo, com aquele que você evocou da Odisseia, você já vê a função da palavra enquanto mediação na cena do julgamento como algo que antecede a função da palavra como persuasão, como convencimento na origem da política. Então, eu queria fazer essa colocação e escutar você a respeito disso.
Como fazemos agora? Eu vejo que tem outros inscritos, posso responder agora? Pode Mas responder. Mas o Edson Vamos falou... respondendo... Não, é o seguinte, o Edson falou uma coisa que é uma característica que alguns amigos meus sabem que eu tenho. Eu tenho uma característica triádica. Se você perceber, os nomes dos grupos de pesquisa sempre tem 3 nomes. O meu primeiro livro chama Modernidade, Tempo e Direito. Tudo envolve uma questão triádica. Então, como eu sei que tem mais 4 inscritos, e 2 já falaram, que foi o Edson e o Agostinho, vamos ouvir a Fernanda agora, fechamos a primeira tríade, e depois eu respondo a segunda tríade. Isso vai me dar um certo conforto de uma harmonia de algum modo celeste, assim, vai me deixar mais tranquilo. Pode ser? Oi, eu sou Fernanda. E tudo bem? Obrigada. Achei sensacional a sua fala, fiquei extremamente envolvida. E eu queria te perguntar, eu até coloquei por escrito, porque é sobre a questão, no começo da sua fala sobre a Guerra Quente e a Guerra Fria, o momento da Guerra Quente e da Guerra Fria, porque essa mudança de posição da hora de julgar modificou completamente a visão em relação ao ato da guerra, né? Ao que é ser culpado ou não. E como eu estudo a Guerra da Bósnia, e eles têm muito esse problema de não conseguir um julgamento certo para os crimes de guerra, por não caber dentro da lei e ter que usar de leis humanitárias, entre outras coisas. E aí, chegando nesse ponto, o que é ser um criminoso durante o momento quente e durante o momento frio, né? Porque muda totalmente até o posicionamento do personagem ali. Obrigada. Bom, passo as respostas agora. Quero agradecer as perguntas fascinantes, assim, instigantes. Vou tentar responder tudo meio junto, assim, mas quero ver se não deixo nada de lado. Quero agradecer tanto o Edson quanto o Agostinho quanto a Fernanda por essas observações tão interessantes. Edson, muito interessante essa sua ideia de que tudo envolve um certo transbordamento. Não foi uma coisa pensada, mas eu acho que você falando faz bastante sentido. Eu acho que tem um pouco a ver, isso pode ter a ver mesmo com a proposta rosiana, né? Que é essa proposta de um excesso nesse sentido de concentração. É uma ação com atores muito definidos, com um cenário físico muito definido, mas é de uma concentração extrema que parece extrapolar a própria trama. Não sei se estou dando uma perspectiva aqui muito, muito pessoal de leitor. A sensação que eu tive quando eu terminei de ler O Grande Sertão, eu me senti, de certo modo, acossado por algo maior do que eu. Assim, a gente tem um pouco essa sensação de, claro, foi um prazer enorme, mas foi uma coisa assim, epa, será que eu deveria ter conhecido isso aqui mesmo? Eu acho que isso pode ter um ponto. Eu me recordo, uma referência muito afastada disso, mas gosto muito de música, alguns de vocês sabem disso. E um grande compositor, Johannes Brahms, era muito rigoroso com ele mesmo, fazia obras, destruía, dizia que estava fazendo só umas pecinhas pequenas, era um concerto de 53 minutos. E ele tinha o hábito de mostrar as partituras para os seus amigos em versão para piano a 4 mãos. E ele mostra a Quarta Sinfonia, que é a sinfonia mais dura, uma sinfonia impressionante, difícil, não é uma sinfonia que se revela na primeira audição. E ele, com mais um amigo, tocam a versão a 4 mãos para o piano para os seus amigos mais próximos. Um dos seus amigos mais próximos, um cirurgião chamado Theodor Bürroth, diz assim, e aí, o que você achou? Ele falou assim, eu me senti surrado por 2 pessoas extremamente inteligentes. Essa é a definição mais estranha, né, da recepção de uma obra de arte. Né? Eu sentia como se eu tivesse sido surrado por 2 pessoas muito inteligentes. Então, de algum modo, essa questão do excesso, eu acho que tem a ver com essa super concentração dessa obra. Inclusive, se a gente pensar, muita gente especula por que Guimarães não fez uma outra obra de fôlego. Né? Ele publica O Grande Sertão em 56, ele morre em 67. Ele publica alguns contos muito importantes depois, do Tutameia, mas ele não é um grande relato. Né? Será que ele percebeu isso? Será que ali tinha, de algum modo, tudo estava ali?
né? E falando sobre essa questão do outro, e eu já vou fazer uma passagem para a pergunta do Agostinho, o que seria esse outro que você fala? Será que o Riobaldo, pensando no papel do Riobaldo na cena do julgamento, mas pode valer para o restante da obra, será que o que distingue o Riobaldo dos outros não é essa capacidade de conseguir ver o outro? É claro que ele não conseguiu ver o principal outro, que é Diadorim. Algo bloqueou que ele visse esse outro. Mas na cena do julgamento, ele parece ver coisas que os outros não veem. Então, ele parece captar um pouco esses silêncios, esses excessos. Então, é possível que Riobaldo seja assim, um grande leitor. E talvez seja a grande identificação do próprio autor com o personagem, seja que ambos eram grandes leitores. Bom, Agostinho, fascinante essa relação que você faz entre o tempo da guerra e o tempo do julgamento. Com certeza, a mediação é justamente isso, é algo que faz uma ponte, né? Essas metáforas de ligação, né? Essas metáforas de comunicação entre partes diferentes, entre pretensões diferentes. Isso só se obtém pelo tempo. E esse tempo, e a minha hipótese é que se produz um novo tempo, qualitativamente um novo tempo, que é um tempo que permite que a palavra seja esticada, comprimida, manipulada. No tempo da guerra não tem o tempo da palavra, é o tempo da ação, é o tempo da decisão. É claro que nada é o que parece ser. Muitas vezes o Kafka nos mostra que esse tempo pode ser uma tortura também. O tempo do julgamento não é necessariamente o tempo da libertação. Ele pode ser também um outro tipo de opressão. Mas, nesse caso aqui, o que eu acho que o julgamento nos mostra, e ele ressaltando esse elemento da ágora, esse elemento da capacidade de um ver o outro como igual, é essa ideia, mesmo procedimental, de um uso astucioso da palavra. Zé Bebelo é habilidoso na palavra. É por isso que ele pede julgamento. É a única chance, porque ele sabe manipular as palavras. Há um momento, há um impasse, a um determinado momento na fala própria a questão é qual vai ser a pena para ele, né? Nesse sentido é muito grega também a cena, porque não tem uma pena anterior ao fato. Tanto que Zoca Ramiro diz, isso deixa para o final. A gente sabe como é que Sócrates foi condenado. Primeiro, a Ilhéia decidiu que ele era culpado, depois se reabre o debate para decidir qual é a pena. Ele pede para ficar fazendo suas refeições no Partenon, e aí acaba passando a proposta de Anito de que ele seja condenado à morte. São 2 julgamentos, praticamente. E aqui, né, essa cena do julgamento no Grande Sertão é exatamente assim. Ela depois tem que se saber qual vai ser a pena. E é nessa hora que Zé Bebelo consegue uma saída, porque o Riobaldo diz assim, olha, o que ele fez foi errado. Então, talvez seja o caso dele se comprometer. Eu sei que ele cumpre a palavra, então talvez seja o caso dele se comprometer a nunca mais voltar em Minas e na Bahia. Nessa mesma hora, Zé Bebelo diz, eu tenho os parentes em Goiás. Quer dizer, ele aí abriu uma possibilidade, ele construiu uma saída com as palavras. Ele leu essa abertura de Riobaldo, eu tenho parentes em Goiás. E é o que acontece, no fim das contas. Realmente é a solução que se constrói. Então, nesse sentido, eu vejo um pouco o Zé Bebelo como um pouco um odisseu, que torce a palavra, que adapta a palavra a uma situação de fala, a uma situação de argumentação. Eu acho isso muito bem retratado nesse personagem. Né, quando ele provoca essa igualdade, quando ele fala, e é muito interessante, porque na hora que ele fala assim, ok, aceito, mas vocês têm que me dar meus cavalos, têm que me dar alimento, e eu tenho que ir com meus homens para Goiás. Em nenhum momento o Zé Bebelo perde esse protagonismo de usar a palavra ao longo do julgamento. Isso me lembrou, até você falou de paródia, é uma coisa interessante. Há um relato aqui, nessa retrospectiva biográfica, que parece que ele leu essa passagem para os amigos, morrendo de rir, a cena do julgamento. Porque tem um flerte com humor, tem uma hora... Esses jagunços são muito versados em direito. Tem uma hora que um deles fala assim, eu rompo embargos.
Ou seja, em algum momento eles começam a usar a linguagem jurídica, judiciária. Quer dizer, eu imagino o Guimarães se divertindo um pouco com essa cena desses sertanejos, digamos, versados em direito, né? E não sei se você se recorda, tem um relato que é meio perturbador, e parece que Kafka, quando lia o processo para os seus amigos, lia às gargalhadas. Há relatos de amigos dele dizendo que ele ria muito com aquelas cenas. Então, pode ser que tenha aqui mesmo esse flerte, porque do trágico para o absurdo para o satírico, não estamos muito distantes, né? E o Grande Sertão é um pouco esse caldeirão que contém tudo, né? Então, talvez tenha aí uma possibilidade de leitura também. Bom, Fernanda, quando você fala sobre a questão da guerra quente e guerra fria, é muito interessante, até porque a gente sabe essa expressão guerra fria como acabou marcando a experiência de muitas gerações aí. Eu acho que existem muitos tempos num conflito. Se a gente analisa a situação, uma situação que eu acabei tendo a oportunidade de pesquisar na minha tese de doutorado, os atentados do 11 de setembro e o impacto no constitucionalismo. Até a primeira vez que eu tive em Vitória, na escola de psicanálise, a gente falou um pouco sobre isso, eu falei sobre Guantánamo. O que é impressionante na luta dos detentos de Guantánamo? Eles ficaram anos para conseguir uma coisa, para conseguir ser julgados. Porque as normas executivas do governo Bush impediam o acesso deles aos tribunais americanos e aos tribunais internacionais. Era só uma comissão de guerra composta pelo próprio Departamento de Defesa americano. Então, o que eles queriam, aqueles detentos de Guantánamo, e acabaram conseguindo? Mais ou menos. Eles queriam ser réus. Eles queriam o processo penal. É curioso alguém querer ser réu, mas a situação a que eles foram sujeitados, a situação foi tão digamos assim, de subtração do direito, porque os Estados Unidos os consideraram combatentes ilegais, não se aplicariam às convenções de Genebra. Os Estados Unidos, por que eles botaram esses detentos em Guantánamo? Porque Guantánamo, como a gente sabe, tem um acordo feito entre os Estados Unidos e Cuba em 1930, em que a jurisdição e o controle são americanos da soberania cubana. Então, para efeitos de direito internacional, na interpretação dos anos Bush, não era território americano. Então, não se aplicavam as leis americanas e nem as garantias processuais, especialmente da quarta emenda devido ao processo legal. Então, era uma espécie de colônia penal na Lua. E qual foi a batalha de grandes advogados que conseguiram levar essa questão? A batalha é: nós somos réus. Nos acusem de alguma coisa, para que nós possamos nos defender. Então, esse é um outro lado do tempo do direito que eu acho interessante a gente pensar também. E, no fim, mostra uma insuficiência do direito, né? Guantánamo chegou a ter 650 detentos, nenhum deles foi solto por ordem judicial. É importante dizer que houve decisões importantes da Suprema Corte limitando o papel do governo, mas quem foi solto pelo tempo da política, não pelo tempo do direito. Então, acho que daria para a gente falar um pouco mais, mas eu sei que a gente tem outras pessoas inscritas aqui e quero de novo agradecer as perguntas tão fascinantes. Uhum. Eu queria, quando o Grande Sertão, ele trouxe para mim uma coisa, principalmente a guerra dos jagunços, né? Aqueles corpos amontoados, muitas mortes, né? Trouxe para mim tanto a questão dos campos de concentração, que o Guimarães Rosa vivenciou muito de perto, quando ele permitiu que muitos judeus viessem para o Brasil, né? Ele e a mulher dele, mas também essa questão do sertão é o mundo, né? As nossas guerras do tráfico, né? E assim, esses corpos amontoados, né? Esse excesso de mortes e também dessa questão, já que você estava falando do julgamento, né? De algumas coisas que não são postas em julgamento, né?
que fica só no extermínio mesmo, né? É um pouco isso, assim, se você tinha pensado alguma coisa a respeito disso, dentro de todas as coisas que você já trouxe para a gente. Está propondo, Renata, que a gente faça várias perguntas, você agora. Bom, eu achei bacana, Cristiano, quando você associa, né, a questão do julgamento com o tempo, né? Eu acho que o Agostinho você trouxe muito bem essa experiência do julgamento como a partilha da palavra, né? Isso que estava ali colocado no mundo grego, né? E o Zé Bebelo, ele, em 2 momentos, ele diz assim, ele queria ser réu, né? Assim como os prisioneiros de Guantánamo, talvez para deslizar aí a temporalidade de partilhar a palavra, né? Mas ele diz também que quem julga já morreu, né? E ele diz, toda hora eu estou em julgamento. E na edição do meu livro, na página 234, ele faz menção ao julgamento como tempo. Eu me lembrei aqui, ele fala assim, quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo, julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado, né? Então, eu fiquei muito intrigada com isso, quando você falou de julgamento e tempo, e aí toca no campo da psicanálise, porque o julgamento, me parece que que eu, pelo menos, escutei assim, como essa arte de você bem dizer e se surpreender com aquilo que diz, né? Quer dizer, de capturar isso que você falou, de tocar os silêncios e o não dito, né? Tocar aquilo que escoa do dito, que parece que está aí na partilha dessa palavra. Não só aquilo que é enunciado, mas aquilo que restou por dizer. Aquilo que, de fato, é o que afeta o sujeito nas suas singularidades. Então, pensando o julgamento aí como esse processo, em processo de dizer, de se surpreender com o que diz, de não saber o alcance que a sua palavra tem no outro, aonde vai tocar o outro e quais são os efeitos produzidos nesse outro. Eu acho que aí toca isso que a gente chama do inconsciente, que nada mais é do que isso que escoa das entrelinhas dos ditos, que a gente não sabe aonde isso vai dar, né? Mas que a gente insiste dizendo, partilhando, trocando, partilhando essa palavra com o outro. Então, assim, se você julga, você morreu. Mas se você está em julgamento, essa palavra circula, desliza e produz no outro, sabe-se lá o quê? Toca no seu real, da carne, né? E a gente não sabe onde isso vai dar. Aí uma outra questão que eu acho que tem um neologismo que eu adorei descobrir isso hoje, quando o Zé Bebelo começa o julgamento, na página, na minha aqui, eu acho que é na página 225, marquei tanto e perdi. Ele faz o neologismo, ele brinca, o Rosa brinca com... Ai, meu Deus, deixa eu achar aqui a página 234, não, 224. Só um minutinho, isso é tão bonito. Quando começa o julgamento, que Zé Bebelo estufa o peito e é como um pavão, né? Vai descrevendo e diz assim. E aí, quando começa esse espaço que todos sentam de igual para igual, ele diz: caminhou em direção à direitura. Direitura. Eu achei esse neologismo sensacional, né? Assim, do Rosa aí, porque da direitura aí é um neologismo que não sei dizer muito, mas é em direção a esse julgamento ou esse direito numa perspectiva mais ética, menos de uma moral, né? Esse neologismo dele ressoou em mim aqui. Era isso.
Rui Perini, é você que se inscreveu? Isso aí. Eu acho que eu desliguei aqui. Bom, eu acho que eu liguei agora, estão me ouvindo, né? Bom, queria primeiro parabenizar o Cristiano, né? Gostei muito de como ele, da dissertação dele aí, dessa questão dessa leitura, né? Do Grande Sertão com o direito, né? Com o julgamento, essa questão do tempo, né? Falar dessa coisa que ele falou também, desse incômodo que fica no final, né? Como se tivesse um grande campo aberto, né? Assim, e eu acho que não é à toa que ele começa o livro com a palavra nonada e ele termina o livro com a palavra travessia e com o símbolo do infinito, né? Que o livro termina com o símbolo do infinito, né? Mas eu queria, né, assim, talvez sair um pouco do tema do direito aqui, para falar um pouco da questão da antropologia, da sociologia, né, assim, embora, né, eu concorde com ele quando ele diz que o livro não, vamos dizer assim, a gente não pode limitar uma leitura só, né, uma leitura sociológica, antropológica, né, de direito, né, assim. Mas que uma questão que fica muito presente no livro é a questão do diabo, né? Se existe o diabo, não existe o diabo, né? São o diabo na rua no meio do redemoinho, né? Que ele fala. E no final que ele fala, né? Nonada. O diabo não há. É o que eu digo. Se for, existe é o homem humano. Travessia, né? Aí eu remeto a um conto do Guimarães, que é um pouco anterior, e é um pouco, talvez, como um ensaio que ele faz para escrever o Grande Sertão, uma temática um pouco diferente, mas que tem muito essa leitura antropológica, que chama O Meu Tio ou Iauaretê, que é uma metamorfose bem sutil, né? Assim, muito diferente da metamorfose kafkiana, né? Porque é o homem que vai para o sertão para matar onças, né? Contratado pelos fazendeiros, e ele se transforma numa onça, né? Assim, sutilmente ele vai se transformando numa onça, e o formato do conto ele é muito semelhante ao Grande Sertão, porque é um monólogo, né? É o onceiro, né? Como ele chama, o sertanejo lá, né? O cara meio caipora que fica lá, que recebe um viajante e fica contando a história dele o tempo todo, né? Você sabe que tem alguém ouvindo, mas é só ele que fala, vai contando a história. Esses neologismos, né? Assim, eu acho que aparecem muitos neologismos, né? Nesse conto. É um conto fantástico, né? Um conto muito bonito, e que tem muito essa coisa da antropologia que eu vejo, que é essa coisa da identificação como totem, né? Ele se identifica com a onça, que ele vai lá para matar, quer dizer, ele vai matar o totem, né? Assim, e acaba se identificando, ele quer se acasalar com a onça, ele se identifica, vai dormir no buraco da onça. Então, assim, eu sei que são temáticas diferentes, né? Assim, mas eu vejo uma semelhança, ou pelo menos um namoro, né? Assim, dos dois, né? Do conto, O Meu Tio Iauaretê, e o romance O Grande Sertão, né? Eu falo conto e romance, talvez pela diferença mais de tamanho, né? Assim, mas essa diferença, às vezes, ela se perde aí, né? Assim, principalmente em Guimarães Rosa, né? Assim, ele também citou, né? Por que o Guimarães não escreveu mais uma obra tão grandiosa, né? Assim, mas os contos dele podem ser menores em tamanho, mas são grandiosos também, né? Assim, ele tem, né, é fabuloso, né? Assim, o mundo do Guimarães Rosa. Então, fique à vontade se quiser comentar sobre isso ou não, né? Porque foge ao tema do direito. Eu entrei aqui na seara da antropologia, da sociologia, né? Essa questão da identificação ao totem, né? Assim,
essa coisa da metamorfose, né? Assim, é uma opinião, e essa coisa da travessia, né? Porque é uma coisa que deixa a gente mesmo, né? Assim, no meio dessa travessia. O conto é uma travessia, né? Muito bem comparado à Odisseia, né? Assim, o livro todo é uma travessia, né? Tem as batalhas, tem, né? Como na Ilíada, mas assim, o que permeia toda a história é a travessia, né? O liso do Sussuarão, né? Aquela travessia do liso do Sussuarão, né? Uma coisa que deixa a gente com sede, né? De tanto, né? De tanto agreste, né? De tanto sofrimento, de tanta peleja, né? Assim, então é um comentário, né? Assim, não sei, né? Fica à vontade se quiser comentar ou não, tá? Assim, uma impressão que me deixou, né? E essa coisa da travessia, né? Do infinito, né? Como ele termina o livro, né? Antes do Cristiano falar, vou anunciar que o nosso próximo encontro vai ser com Fernando Pessoa, o filósofo, e ele vai falar sobre a travessia. Então já estão todos convidados. Fernando Pessoa é um bom nome para um filósofo. Eu fiquei curioso para ver. Assim, eu acho que assim, quando a gente pensa, alguém chamado Fernando Pessoa da filosofia falar sobre travessia, me chama a atenção. Eu acho que pode ser bom. Eu tenho a sensação que pode ser bom isso. Bom, gente, quero também agradecer, que perguntas excelentes, né? Tanto Renata, quanto a Ruth, quanto o Rui. Aliás, uma literação 3 R's, né? 3 R's de rosa, né? Então, eu acho que isso também tem uma razão de ser. Ruth, Renata, Rui, falando de rosa. Então, eu acho que isso pode dizer alguma coisa para nós também. Não sei se eu leio Guimarães, eu fico meio com essas associações na minha cabeça. Bom, Ruth, muito interessante sua pergunta, essa sua inquietação com essa questão. Jamais tinha pensado realmente nessa relação com essa banalização da morte, né? Essa banalidade do mal, que é isso que o Guimarães presenciou. Isso é uma coisa impressionante, né? Ele é designado para o consulado brasileiro em Hamburgo. Lá ele acaba conhecendo a Araci, que era secretária, e que acaba se convertendo na sua segunda esposa. E ela está no panteão dos justos de Israel, porque ela realmente teve gestos de coragem, dar documentos para pessoas judias conseguirem escapar da Alemanha nazista. E vocês sabem, né, que quando eles estavam em Hamburgo, e quando o Brasil rompe relações com a Alemanha, eles ficam presos num hotel em Baden-Baden, junto com vários diplomatas e de outros países, com comida racionada, com aquecimento racionado. Eles ficam vários meses até que se troquem com alguns funcionários alemães que estavam no Brasil. Então, ele realmente viveu esses horrores da guerra. Eu não te confesso que eu nunca pensei nesse termo que hoje, infelizmente, muito atual, da necropolítica, né? De como pode haver aí nesse tratamento da morte na obra do Guimarães essa possibilidade de uma necropolítica, né? O que eu vejo de interessante, se a gente pensar bem, é o que é o sentido da morte para um guerreiro. Se nós formos ser muito gregos, de novo, no rosa, a gente sabe que na Grécia Antiga a morte em batalha é uma morte honrada, né? É uma morte em defesa da polis. A morte gloriosa é a morte quando alguém está defendendo a polis de um invasor. Isso é interessante, tem um belo livro da Nicole Lorrault sobre Atenas, em que ela fala que o principal momento de sociabilidade na Atenas clássica era a oração fúnebre que Péricles fazia dos guerreiros atenienses mortos. E que o ritual de sepultamento, com a oração fúnebre, restabelecia e reforçava esses vínculos de igualdade, esses vínculos de uma esfera pública, o nome é moderno, mas de um espaço em que eles se unem na polis.
Então, pode ser que haja aí mesmo uma possibilidade de ver um pouco a perda desse sentido de uma morte que tem algum tipo de significado. Tem uma passagem do livro mesmo em que o Riobaldo diz assim: deveria ser chorada a morte de todo homem, deveria ter sua morte lamentada. Então, há sim talvez uma condenação aí a esse excesso da morte. E, de novo, é interessante a atuação do Riobaldo, porque Riobaldo salva Zé Bebelo não só no seu discurso, quando ele propõe esse exílio, mas todo o julgamento acontece, isso é um dado interessante, todo o julgamento acontece por causa de uma mentira. Porque quando o bando do Riobaldo surpreende Zé Bebelo, e muitos dos homens de Zé Bebelo são mortos. Quando o Zé Bebelo ia ser morto, Riobaldo diz: não, Joca Ramiro quer esse homem vivo. Deu ordem de capturar esse homem vivo. Isso é uma mentira. Joca Ramiro nunca pediu que fosse Zé Bebelo, nem sabia que Zé Bebelo estava do outro lado. Eles descobrem lá na hora. Então é uma astúcia da palavra que ajuda a salvar a vida de Zé Bebelo. Porque o destino normal, digamos assim, de uma ética da guerra, seria que ele fosse morto ali. Então é interessante a gente notar isso também, é um pouco dessa precariedade do julgamento. Porque o julgamento é todo baseado na mentira. Ele é todo baseado num comando que nunca aconteceu. E que vem também no mais uma astúcia da palavra. Então, acho que se a gente quiser ter uma leitura, digamos, mais positiva desse julgamento, é mostrar como a palavra é desdobrável e utilizável e manipulável numa situação que acaba gerando uma mentira, gera uma solução justa. De novo, um pouco dos limites de uma ética muito instrumental kantiana. Se ele não tivesse falado nada, Zé Bebelo tinha morrido. Riobaldo não teria mentido, mas Zé Bebelo teria morrido. Foi a abertura que uma mentira propiciou que gerou toda essa cena do julgamento. Esse é um dado interessante também, desse como surge o julgamento. Bom, Renata, muito interessante essa sua ideia, vi que você gostou dessa ideia do tempo, né? Essa é uma fase interessante do Zé Bebelo, ele diz assim: mas o que vocês estão julgando? O que está sendo julgado já é velho. É uma frase fascinante, é outra provocação do Zé Bebelo, e que mostra um ponto realmente de fragilidade de qualquer julgamento. Porque o julgamento é uma reconstrução no presente de algo do passado que não está acessível, não está disponível para nós. O que aconteceu no passado, um fato que está sob julgamento, ele não é nunca visto, ele é reconstruído. Isso foi muito claro no processo penal, até na praxis da reconstituição do crime, que é uma encenação, é um recurso cênico. O que é uma audiência? É uma encenação de um testemunho. Então, o que é interessante, talvez, notar seja isso mesmo, mostrar que o ato de julgar, isso tem a ver com a primeira pergunta da Luciana, é um ato que envolve uma certa fuga da razão, porque, racionalmente, o ato de julgar é muito precário. Isso. Porque nós estamos pensando em reconstruções. Precisamos fazer ficções como verdade processual diferente de verdade real. Tem um componente cênico no julgamento que precisa ser seguido. O que eu estou ultrapassando um pouco até essa dimensão do direito, do julgamento no campo do direito, o julgamento como esse movimento da palavra, que pode surpreender, pode atravessar outros sujeitos. Por isso que eu acho que o Zé Bebelo fala que para enfrentar o julgamento precisa ter coragem de sustentar a palavra e de sofrer os efeitos dessa palavra. Né? Então, eu ressaltaria isso. Agora, a questão do inconsciente que você falou é uma parte que eu acabei não falando muito pela questão do tempo mesmo. O que a Sônia Viegas, nessa obra sobre o Grande Sertão, ela fala? A grande conquista da literatura contemporânea é conseguir usar a palavra poética. Ou seja, é conseguir fazer com que a palavra não denote tantas coisas, não descreva tantas coisas, e que ela desvele coisas. Então, a gente pode ter uma leitura totalmente diferente do Grande Sertão se a gente deixar essa palavra poética ressoar,
se a gente deixar que ela, vamos fazer uma metáfora musical, que haja uma polifonia dessa palavra poética. Esse excesso pode ser um excesso de som também, Edson. Pode ser um excesso assim né, mesmo de o som em excesso, ele pode ser, há uma fobia, né? Existe uma fobia quando eu sou excessivamente, digamos, exposto a um som. Então, é possível, sim, que a palavra tenha esse elemento, que um elemento não denotativo. E aí o desafio para o direito, como que o direito hospeda isso? Aí o Nelson está aqui, o Nelson muito preocupado com essa questão, né, como o direito atua em relação à literatura. Qual é o espaço da palavra poética? O Douglas está aqui também, é um que é muito pesquisador, um professor pesquisador da teoria da literatura, teoria da linguagem. Qual é o espaço da palavra poética na linguagem jurídica? É algo que a gente poderia pensar. Aí até no contraste de todas essas cenas poéticas do Grande Sertão, aí há um chefe dizendo: eu rompo embargos com a vênia. Então o Guimarães meio que brinca um pouco esse contraste da palavra técnica com a palavra poética. E por fim, Rui, adorei suas observações. Eu não diria que elas são só sociológicas e são só antropológicas, elas são literárias, né? Você entra no mundo literário do Guimarães, ele com certeza tem contos simplesmente geniais e que em algum momento que dialogam muito com o Grande Sertão. Além do Meu Tio Iauaretê, que é um belíssimo conto, também tem A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que para alguns é quase uma espécie de pré-Grande Sertão. É quase como se eles estivessem experimentando essa jornada do herói, essa jornada, ali no caso a redenção acaba sendo muito importante, mas esse espaço do sertão. Então, com certeza, eu vejo no Guimarães há uma coerência na obra dele, isso sem dúvida. E não é um daqueles autores de uma obra só. Não, há uma coerência, há com certeza digamos, um tratamento comum desses temas. Agora, uma coisa que me chama a atenção, você falou sobre a questão do diabo. Eu me recordo, pena que vocês não estavam nas jornadas de Direito e Literatura em Curitiba, se não me engano, em 2010, em que o professor Agostinho Ramalho faz uma descrição dos nomes e formas que o diabo assume no interior do Maranhão. E eu me lembro, estou errado, professor Agostinho, que ele narra uma história de que o diabo, na verdade, ele vinha fantasiado de porco. E como ele visitava as casas das pessoas do interior do Maranhão. E eu me lembro que essa foi uma palestra simplesmente memorável, em que todos nós, foi uma palestra realmente rosiana, das formas do diabo. Tem aquela passagem famosa, em que ele fala os vários nomes, né, do diabo. E o que eu acho que é interessante, que eu vou partir da sua provocação, que eu comecei a pensar a partir do que você falou. Tem um autor, o Willy Boller, que ele tem professor da USP, que ele tem aquela teoria de que o Grande Sertão é uma espécie de romance de formação brasileira, um Bildungsroman. Ele compara muito com o Wilhelm Meister, do Goethe. Então ele vê ali no Grande Sertão um romance de formação. Eu não sei se isso não chegaria a esse ponto, mas de fato tem um elemento fáustico no Grande Sertão. Sim. A todo momento ele usa a expressão que Hermógenes é pactário. Hermógenes fez um pacto. E isso é interessante porque isso, para mim, remete não, talvez claro, pode remeter ao Fausto de Goethe, mas me remete ao Doutor Fausto de Thomas Mann, que com certeza Guimarães conheceu, lia fluentemente em alemão, escrevia em alemão, aprendeu alemão na juventude, morou na Alemanha. Então, é bem possível que haja um pouco, porque o dilema do Dr. Fausto é um dilema de qual é a tentação da razão moderna. Adrian Leverkusen, que é esse compositor, que faz o Pacto Fáustico, e ali é uma grande alegoria do destino da Alemanha. Aí, de novo, isso se refere um pouco, talvez, à pergunta da Ruth. O destino do excesso da razão, do excesso da técnica. E qual é o significado desse pacto? A Luciana dizendo aqui, obrigado, Luciana, que aparece 7 vezes a palavra pactário no Grande Sertão. Então, nesse sentido de que talvez, de novo, essa universalidade da obra, né? Talvez esse relato desses jagunços no sertão de Minas
nos mostre, digamos, essas tentações da razão. Em que medida essa razão obscurece? Em que medida essa razão cega? Então, eu vejo muito, e a imagem e o arete do animal é a melhor imagem para, de algum modo, ressaltar isso. É aquilo que é o tigre para Borges, é a onça para o Guimarães, né? Essa força vital, isso que desafia um pouco a razão. Quer dizer, essa figura do animal é uma figura muito forte. Falando da Luciana, lembrando, para mim, um dos melhores livros do Derrida é O Animal que Logo Sou, que é um livro que ele aborda essa questão do que significa essa posição do animal e do homem em relação ao animal. Eu tive então, acho que... falando disso, Cristiano. Oi? Minha vinda aqui nesse lugar foi para falar do animal que logo sou. Ela foi a nossa convidada do mês passado. Olha só, eu não sabia disso. Para falar que de ave palavra. Para falar do animal que logo sou. Eu não sabia disso. É o meu livro favorito. É fascinante, né? Porque é um livro que ele é pela terceira vez, quando ele é objeto de discussão lá naquele colóquio de Cerisy. Então, ele escreve esse livro para esse colóquio de Cerisy. Isso também tem a ver comigo com as jornadas. O Agostinho vai se lembrar, tem um belo livro em inglês que eu não conhecia na época, O Senhor das Moscas, que a gente discutiu nas jornadas e que tem esse elemento do animal muito forte. E foi ali, a partir do Senhor das Moscas, que eu comecei a discutir um pouco essa questão da animalização, até em outras questões. Então, acho que a sua provocação, Rui, é uma provocação fascinante e que daria para a gente realmente dialogar muito e muito mais. Gente, eu quero agradecer muito as perguntas, viu? Todas elas fascinantes. É um privilégio poder dialogar com vocês sobre essa obra tão interessante. Cristiano, ainda tem 2 inscritos. Que ótimo. E a Celeste. Eu tenho tempo. Então tá. Tá bom. Celeste? Pode ser eu? Vai lá. Então, Cristiano, olha só, que maravilha ver você, viu? Muito bom. Eu também sou uma apaixonada pelo Grande Sertão. Há 15 anos atrás, eu escrevi uma dissertação, né, no curso de mestrado, na área literária, e foquei o olhar na relação de Adorim e Teobaldo, né? Mas, assim, o que me chama a atenção é que os leitores de Rosa, eles trazem um entusiasmo na fala, né? E o que me chama a atenção na sua fala é exatamente isso, a forma como você é um entusiasta da obra, né? Como você fala, assim, como a gente estivesse lendo, né? Porque eu leio assim também o Grande Sertão. É sempre assim, rindo e achando interessante, e às vezes me chocando, né? Porque aquelas historietazinhas que ele vai amarrando ao longo do Grande Sertão, tem umas que são absolutamente chocantes, né? Então, tem muita cena de violência que está para além da coisa da guerra. Aquele momento de devoração, por exemplo, de um homem, né? E então, é uma obra intensa, né? É muito intensa. E, assim, a sua intensidade em falar da obra realmente é uma delícia de escutar. É muito bom. Várias pessoas falaram isso. Também achei muito interessante toda essa aproximação que você faz com a Odisseia, né? E porque são obras também, tanto a Odisseia, quanto Ulisses em Joyce, quanto o Grande Sertão, são obras em que os personagens estão aí deslocando, né? É um deslocamento o tempo inteiro, uma travessia, de alguma maneira, né? Mas eu queria colocar uma questão para você, que é um estudioso também da literatura, com relação à interpretação. A interpretação tem limite? Né? Porque o direito também trabalha com a interpretação, né? Então, aí nessa obra, né, nesse julgamento, estão aí interpretando a situação aí do Zé Bebelo, cada um trazendo sua versão, cada um fazendo sua leitura. E a obra literária? Como é que é para você? Tem limite a interpretação? Era isso que eu queria colocar. E agradecer. Muito obrigada a você.
Nelson, quer colocar a sua questão? Mais uma pergunta aí, Nelson. Eu estava sem o som aqui. Obrigado, Ruth. Uhum. Boa noite para todo mundo aqui dessa reunião da Escola Lacaniana. Cristiano, realmente te ouvir como disse Agostinho, aí, algo quase que indescritível. E aí, eu te ouvi falando ainda sobre João Guimarães Rosa e Grande Sertão Veredas, é algo ainda mais intrigante, né? Aliás, eu queria só fazer esse registro, assim, que eu acho que é uma obra assustadora, Grande Sertão Veredas, né? Eu tenho um pouco de medo desse livro, e aí eu até agradeço a Renata por me convidar mais uma vez, né, para enfrentar esses medos e traumas da vida, porque Grande Sertão me lembra um pouco assim, aquela obra dificílima de filosofia, tipo Ser e Tempo, de Heidegger, né, aquela obra muitas vezes impenetrável, né? Talvez seja o livro que eu mais recorri a outros autores para poder entender um pouco melhor, né? E aí eu queria, Cristiano, assim, meio que uma pergunta, uma colocação, e você pode usar a colocação como se fosse uma pergunta para comentar, para responder, mas assim, eu estou com um Willy Bolle aqui, né? Esse livraço, né? Livrinho ia falar carinhosamente, né? Livraço que você citou, o grandesertão.br, e logo no início tem uma parte, dentre as várias descrições possíveis que ele faz do livro, além de falar que aqui nessa obra tem uma história criptografada do Brasil, né? E comparar o livro a todos os grandes ensaios de formação, colocar no mesmo nível, mesmo patamar de Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Raimundo Faro, Caio Prado Júnior, e etc. Ele vem destacar assim, algumas questões, né? Dentre elas, eu só queria lembrar aqui, que talvez não foi dito ainda, ou porque não aparece tanto no julgamento, ou aparece, eu acho que aparece, eu queria ouvir isso de você, Cristiano, essa diferença entre classe dominante e classes populares, sobretudo na linguagem, porque esse julgamento ele extrapola os limites, como toda a linguagem de João Guimarães Rosa, da nossa compreensão, especialmente no direito, né? É um julgamento sem Estado, é um julgamento sem juiz, é um julgamento sem leis elaboradas pelo parlamento, procedimentalmente escolhido e que atua na forma da lei, como você citou o caso, né, de Guantánamo. E aí, se a gente perguntar para qualquer um no direito que queira discutir julgamento, ele vai levar logo para um debate dogmático, para falar de processo, de jurisdição, de sentença, quando, na verdade, filosoficamente falando, eu acho que o direito é um ato de fuga, né, em relação ao julgamento, é uma fuga do julgamento. E aí cria-se mecanismos dogmáticos para tentar ousar chamar de justa uma decisão judicial, quando tem de tudo ali, menos justiça, né? Esse tribunal, eu sempre passo na frente dele, eu penso, deveria ter outro nome, deveria ser Tribunal de Soluções Dogmáticas de Conflitos. Agora, o Tribunal de Justiça é, no mínimo, uma ousadia, né? Chamar o que se faz nessas cortes, assim, na maioria das vezes, de justiça. E, assim, eu acho que essa questão da linguagem e dessa diferença, e aí classe dominante, classe popular, eu levaria para todo esse espectro, né, que a gente trabalha dentro do direito, que a todo momento há uma dialética ali, e muitas vezes a classe dominante se carrega desse controle, desse uso da linguagem, né, e faz dele uma criação com fugas próprias. E aí ele vai dizer assim, a tese aqui discutida, o Willy Bolle, né, é que o romance de Guimarães Rosa é o mais detalhado estudo de um dos problemas cruciais do Brasil, a falta de entendimento entre a classe dominante e as classes populares, que constitui um sério obstáculo para a verdadeira emancipação do país. E sobre essa questão, para fechar essa questão da linguagem, eu acho que o Antônio Cândido ele tem um texto, né? Ele tem um ensaio que chama O Homem dos Avessos, que ele diz que ele defende, né, aspas para o João Cândido, né, por superar o João Cândido aí na crítica literária. Antônio Cândido, perdão, estou com o João Guimarães Rosa, Antônio Cândido, ele diz, na extraordinária obra-prima Grande Sertão Veredas, há de tudo para quem souber ler. E nela, tudo é forte, belo, impecavelmente realizado.
cada um poderá abordá-la a seu gosto, conforme o seu ofício. E aí ele continua e diz assim: a linguagem de Guimarães Rosa parece criar uma outra realidade, porque nela a palavra ganha uma espécie de transcendência, como se valesse por si mesma. Na obra do escritor mineiro, a palavra é criadora e transcende a matéria narrada. Né? Então, eu acho que o que é desconcertante nesse julgamento é que, para nós, no direito, Cristiano, assim, queria te ouvir nisso, ele explode, assim, ele transcende qualquer possibilidade supostamente racional que o direito na modernidade se encarregou de construir. Né? Então, é um apanhado dessa visão, crítica, pergunta, que você pode ficar à vontade para comentar. Obrigado. Abraço enorme. Obrigado mesmo, Celeste. Obrigado, Nelson. Vou tentar abordar os pontos que vocês colocaram, perguntas muito interessantes. É verdade, essa questão do entusiasmo, Celeste, é uma coisa assim, normalmente eu tenho esse entusiasmo com textos bons. Eu acho que o meu entusiasmo é meio seletivo, mas assim, é evidente que eu acho que isso vai ter um pouco a ver com a resposta que eu vou dar para o Nelson também. Eu acho que a arte tem esse componente do prazer do texto. Eu acho que esse é um componente, para mim, irrenunciável. Por mais que a leitura seja mesmo, Nelson, em alguns pontos difícil, não é uma coisa assim que se apresenta num primeiro momento, mas há uma dimensão do encontro na leitura que eu acho que é o verdadeiro motor da literatura. Nesse sentido, a obra do Guimarães, só nesse sentido, ela é um pouco barroca. Porque o barroco é essa linguagem das artes que fala diretamente para os sentidos. Né? O barroco é essa linguagem que, de certo modo, nos entorpece, nos atordoa. Você ouve uma fuga de Bach, a 4 vozes, você está, por exemplo, numa igreja, tem um órgão tocando, aquilo te tira do seu estado, digamos, normal. Você entra numa igreja barroca mineira, você se sente quase que pressionado por tanta beleza, às vezes uma beleza que ofusca. Nesse sentido, a obra do Guimarães é um pouco isso. Ela ofusca, de certo modo. Né? Ela é excessiva, nesse sentido que o Edson colocou aí na pergunta dele. É um excessivo no sentido, do trabalho do texto. A pergunta que você faz, há limite da interpretação? A meu ver, sim, que é o limite do próprio texto. Eu não posso ver teatro do absurdo em Guimarães Rosa. Eu não posso ver romance histórico. Aí é minha dificuldade com o Willy Bolle, por exemplo. Eu acho que o texto literário nunca se prende a uma leitura historicizante. Eu acho que o texto literário pode ser, sim, uma excelente fonte para o historiador. Então, com certeza, a gente conhece muito da Grécia pré-clássica pela Ilíada e pela Odisseia, mas ele não é um livro de história. Ele é uma história narrada, contada, inventada, que tem uma finalidade que não é a finalidade de descrever. Isso é muito curioso, né? Já escavaram 16 Troias, né? A cidade de Troia existe, ela chama Hisarlik, fica na atual Turquia. Nenhuma das 16 Troias combina com o tempo da Ilíada. Ou seja, a guerra de Troia não cabe na evidência arqueológica, porque ela é uma construção. Agora, ela é uma construção textual. E esse texto, sim, me coloca limites. Agora, é um limite do texto, não é um limite do além do texto. Por isso que eu acho que, assim, claro, quem sou eu? Um mero professor de História do Direito, da área jurídica, para ficar polemizando com o Willy Bolle. Mas eu não consigo descrever o Grande Sertão como um livro que de algum modo fale do conflito de classes no Brasil pré-moderno. Claro que ele fala disso também. Mas se eu decalcar esse aspecto e deixar de fora a fabulação poética, a fabulação literária, o trabalho do texto literário, eu vou perder um pouco. Eu não consigo comparar Grande Sertão Veredas com Raiz do Brasil, Casa Grande Senzala, os livros do Caio Prado Júnior. Acho que é um outro registro. É um outro registro textual.
e que não é melhor ou pior, percebam, nós estamos falando de grandes autores clássicos da sociologia, da história. Eu sou um professor de história do direito, então, assim, eu sou o principal interessado em usar coisas como fontes históricas. Mas eu só acho que um texto literário, ele se basta pelo seu valor literário. Essa que é a prova do tempo. E nós estamos vendo aqui, por essa nossa discussão, como ele está saindo bem nessa prova do tempo. Né? É claro, existem estudos, né? Parece, como eu até comentei um pouco isso no começo, que quando ele era estudante em Belo Horizonte, havia muitos conflitos. Aqueles anos 20, anos de final da Primeira República, já tem o tenentismo, você tem muitos chefes locais que entram em conflitos. Inclusive, a Coluna Prestes, houve esse encontro mesmo de um grupo de jagunços com a Coluna Prestes, isso existiu, isso está no livro. Então, tem um fundo histórico, muitos dos personagens existiram, só que eles são todos refabulados, reprocessados, recombinados e fazem uma outra dimensão textual, que eu acho que sempre pode dialogar com esses textos, mas eu não consigo enxergar, eu não consigo reduzir esse elemento. Eu tenho muita dificuldade em ler o Grande Sertão assim. Como, mesmo um livro como Vidas Secas, é um livro que, em tese, fala, Graciliano Ramos está falando, do drama dos flagelados da seca. Mas ele é mais do que isso. Ele, com certeza é mais do que isso. Então, é isso que eu queria dizer para você. Eu acho que, para a gente se aproximar da obra, as mediações elas têm que ser mediações um pouco mais, digo assim, mais amplas. Mediações que coloquem essa palavra poética em questão. A palavra poética não é uma palavra histórica. Ainda que eu tenha grandes textos de não ficção que são prazerosos de ler, e textos de ficção que são terrivelmente difíceis de ler e muitas vezes sem prazer, mas eu acho que são registros diferentes. Essa é a minha opinião de leitor, digamos. Muito bom. Mas é uma questão de diálogo, né, Cristiano? Como você colocou. Eu acho que ele não coloca como substituição, é uma equiparação que sugere um diálogo, né? Até na obra do Paul Ricoeur, Memória, História e Esquecimento, toda a história é narrada, né? Toda história tem um quê de ficção e um quê de momento ali. Mas não qual é o o registro? livro de história por ele, mas... Qual é o registro do texto do Ricoeur? É um registro da filosofia, da historiografia. Um texto maravilhoso, um texto de um valor importantíssimo, mas é um texto de um outro registro. É um texto de alguém que não está fazendo literatura. É um texto de alguém que está, como você falou, dialogando com a literatura. Sim. Mas, assim, acho que são essas diversas leituras que tornam a obra universal. É exatamente essa palavra. Que universalidade da obra. Achei bonito isso que você trouxe da palavra com esse valor de ato poético. Uma palavra que tem um valor de ato que te atravessa, né? Que te atravessa e que te põe para pensar. E aí um campo aberto disso que excede, né? que escapa ao dito. Né? Isso. Muito bom. Muito bom. Bom, pessoal, é uma pena, nós precisamos... Que torna a obra não apenas universal, mas pluriversal. Pluriversal, isso. Sim, o plural é crucial. Está até no título, né? O plural nos chama nessa obra, concordo. Palavra polifonia, né? Que produz as mais distintas efeitos de sentido aí, quer dizer... Bom, pessoal, assim, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui nessa partilha de palavras, né, como foi o julgamento. Acho que a obra do Rosa, o julgamento nessa dimensão ética é se colocar à prova pela palavra, né, se deixar atravessar, aí, ter a coragem de se deixar atravessar e ser questionado pela palavra. Então, agradeço a todos vocês, sobretudo Cristiano Paixão, muito obrigada pela sua generosidade e até o próximo encontro. Espero até contar com a presença de vocês, que vai ser imperdível, Fernando Pessoa. Não percam. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Cristiano. Obrigado, Cristiano. Tchau. Boa noite, pessoal.
Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado a todos por permanecerem até agora. Foi